Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para a nossa videoaula especial sobre o feminismo. Nesta videoaula, vamos explorar a luta das mulheres pela igualdade de direitos. E então, vamos lá? Gostaria, primeiramente, de fazer uma breve observação voltando na questão do gênero pan, em especial ao significado deste termo. O prefixo pan é de origem grega e traduz a ideia de todos ou de totalidade, de união ou de universal. Já do ponto de vista mitológico, Pan corresponde também ao deus dos bosques, da floresta, protetor dos rebanhos e dos pastores, sendo retratado como um ser metade homem, metade bode, com chifres e uma longa barba. Um belo dia, apaixonado pela ninfa Siringe, Pan decidiu persegui-la, fazendo com que ela suplicasse desesperadamente a ajuda dos deuses. Quando Pan conseguiu agarrá-la, por intervenção dos deuses, Siringe acabou se transformando em um caniço. Confuso, Pan pegou o caniço e decidiu transformá-lo em uma flauta, conhecida como a flauta de Pan. Uma flauta que, na verdade, quando tocada, revela a doce voz de Siringe, encantando os diferentes seres da floresta.
Neste segundo momento, vamos trabalhar o protagonismo da mulher ao longo da história. Em relação ao protagonismo da mulher, esse protagonismo sempre esteve presente, sempre, desde o Paleolítico, que nós vimos aqui, até os dias de hoje. Então, por exemplo, no Egito Antigo, a gente pode falar da referência da Hatshepsut. A gente fala do Egito sempre associando ao faraó, como se todo faraó fosse do gênero masculino. Mas nós tivemos também governantes faraós femininas. A mais badalada é a Cleópatra, mas aí é muito clichê, né? Cleópatra também teve uma boa gestão, mas ela entrou mais para a história por ter sido amante do Júlio César, do Marco Antônio, etc. Uma grande gestora, uma grande mulher, uma grande governante foi Hatshepsut. A Hatshepsut, ela é filha do Tutmés I. Tutmés I é século XVI a.C., é na fase do Novo Império. É o momento em que o Egito estava se expandindo militarmente, era uma grande potência. E a Hatshepsut, ela é filha do Tutmés I e ela vai casar com seu meio-irmão. Ou seja, o que é o meio-irmão? É um irmão que ela tem, só que não é da mesma mãe. Os faraós tinham várias esposas, então ela é filha de uma das esposas do Tutmés I, tá? E vai casar com um filho de outra esposa. Bom, então é o Tutmés II. Só que o Tutmés II, o marido da Hatshepsut, teve vida curta, morreu, e o herdeiro, Tutmés III, pequeno também, não governou. Então, quem governará o Egito vai ser a mulher. E é o período maior de governo do Egito. Foi a governanta que mais tempo exerceu o poder. São 22 anos de governo nas mãos de uma mulher. E ela investiu em tecnologia, em obras hidráulicas, construiu grandes represas, diques, açudes, etc. E você tem uma mulher gerenciando um Estado. Foi a governanta que mais tempo governou o Egito. E ela é muito bem lembrada por isso. A capacidade de gestão, de administração, a preocupação também, não só com obras hidráulicas, mas também com desenvolvimento cultural, construiu muitos templos, etc. Ainda no Egito Antigo, eu tenho também o protagonismo de uma outra grande mulher chamada Hipácia. Hipácia é a primeira matemática historicamente diplomada, diríamos assim. A Hipácia, além de ser matemática, ela é também astrônoma. Ela vive na cidade de Alexandria, no século V depois de Cristo. Alexandria, uma cidade que foi fundada por Alexandre o Grande, lá no século I a.C. O tempo passou, Alexandria foi se desenvolvendo. Um dos sucessores de Alexandre o Grande, né, vai ser Ptolomeu II. Ptolomeu vai criar a Biblioteca de Alexandria, o farol do conhecimento humano no mundo antigo. Isso já no século III. No século V, você tem a criação da Escola Platônica de Alexandria, que é um centro acadêmico dos mais importantes do mundo. Ali você desenvolve a ciência da matemática, da astronomia. E essa escola, chamada Escola Platônica de Alexandria, ela é dirigida por uma mulher, que é a Hipácia. Você tem o protagonismo acadêmico das mulheres. Se Hatshepsut foi protagonista no campo da gestão, da administração, Hipácia no campo acadêmico. Um outro exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma referência importante no contexto da coragem, do determinismo. Uma jovem de 17 anos, e curiosamente essa idade de 17 anos é uma idade emblemática. Greta Thunberg, a grande ativista do meio ambiente, 17 anos. Malala, 17 anos, foi Prêmio Nobel da Paz. Você tem hoje grandes ativistas, com 17 anos, dão uma lição de cidadania. Joana d'Arc também, a lição da coragem. Então você tem a referência da Joana d'Arc como protagonista da Guerra dos 100 Anos. É ela quem comanda, com 17 anos, a vitória na Batalha de Orleans, que virou a Guerra dos 100 Anos em favor da França. Muito bem, então, o heroísmo, a coragem, a determinação da Joana. Bom, nós temos também, na Espanha, a Isabel de Castela, que é a rainha que concluiu a costura política daquilo que a gente chama hoje de Espanha.
Ela vai reconquistar o território de Granada em 1492, ela costura politicamente a Espanha, que era dividida em diferentes reinos, ela também patrocina a expedição do Colombo. A chegada dos europeus à América tem tudo a ver com essa mulher, ou seja, com a Isabel de Castela, gestora e também empreendedora. Da Isabel de Castela, você tem a Elizabeth, a rainha Elizabeth, a filha do Henrique VIII, na Inglaterra, governou praticamente 45 anos de mandato, fez da Inglaterra uma superpotência mercantil e naval. E ela vai brigar justamente com a Espanha, né? Ela que vai derrotar a Espanha, que era a grande potência, né, do século XVI, mas é a Inglaterra da Elizabeth que vai puxar o tapete da Espanha, vai destruir a invencível armada. Posteriormente, no século XVIII, uma outra grande gestora foi a czarina Catarina II. A Catarina II é uma déspota esclarecida, quer dizer, ela é representante do modelo absolutista, só que ela conseguiu estabelecer um regime influenciado pelas ideias liberais burguesas do iluminismo. Trocava muitas cartas com Voltaire, ela é muito fã dos iluministas. Ela é influenciada pela referência iluminista que prega o liberalismo, que prega a tolerância, que prega a igualdade. Ela, influenciada pelas ideias iluministas, ela tem uma gestão também diferenciada. Ela vai investir na educação das mulheres na Rússia. Ela vai exercer a tolerância de pensamento. É no reinado dela que os jesuítas que estavam sendo expulsos do Brasil e também de Portugal, da Espanha, vão migrar em busca dessa proteção. Uma mulher que ofereceu guarida e proteção para aqueles que eram perseguidos. Muito bem, então são mulheres que mudaram a história. Trazendo agora para o nosso território, Dandara. Dandara é uma grande guerreira. Ela é a esposa do Zumbi, rei dos Palmares. E ela atua como comandante militar na resistência contra a repressão dos colonos brancos, do governador de Pernambuco, que queria destruir o Quilombo. Ela é uma grande guerreira, é a Joana d'Arc do Brasil, né, no meu entendimento. Então você tem Dandara, a referência também da coragem, da bravura, da luta pela liberdade. Bom, outra referência importante no mundo contemporâneo, da Revolução Francesa, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ela é uma revolucionária francesa que se sentiu traída pelos revolucionários franceses. Somos todos revolucionários. No processo francês eu tenho, sim, a participação ativa das mulheres, só que essas mulheres se sentiram traídas, porque quando os revolucionários tomaram o poder, eles redigiram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não incluíram as mulheres nesses direitos. Então, ela vai redigir um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela entra como a referência raiz do movimento feminista. Aqui, com Olympe de Gouges, você já começa a falar em movimento pela igualdade de direitos. E essa é a referência da primeira fase do movimento feminista, a luta pela igualdade de direitos. E essa luta começa na França. Eu tenho uma outra mulher muito importante, que é a Maria Curie. Maria Curie seria a Hipácia do século XX. Assim como Hipácia era uma grande matemática, astrônoma, a Curie é uma grande cientista, ela é uma física. É a única mulher, até hoje, a vencer 2 prêmios Nobel em categorias diferentes. Ela vai ser vencedora no Prêmio Nobel de 1903 na categoria da física, pelos seus trabalhos com a radioatividade. E, posteriormente, 8 anos depois, em 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel da Química por ter descoberto novos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. O polônio chama-se polônio em homenagem a Maria, porque ela nasceu na Polônia. Polônio. Então, academicismo da mulher. Muito bem, uma outra mulher muitíssimo importante, Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, em 1949, ela vai escrever uma obra chamada O Segundo Sexo. E nessa obra, ela faz a ponte para a segunda fase do movimento feminista.
A primeira fase vai conseguir os direitos iguais. Mas apesar dos direitos serem assegurados, as mulheres continuavam sendo discriminadas, continuam sendo oprimidas, vítimas do preconceito. Então ela não vai desnaturalizar o gênero. O gênero continua feminino, mas é um gênero subordinado ainda a valores de uma sociedade de poder sexista masculino. Então, nesse contexto, precisamos debater. Ela vai incorporar a necessidade de politizar a condição do gênero. Então, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, outra referência importante, Frida Kahlo. Fashion, ultimamente. Frida Kahlo é uma grande artista mexicana. Ela vai trabalhar em seus quadros muitas referências do folclore mexicano, da história mexicana. São cores vivas, são cores fortes, uma arte diferenciada. Frida Kahlo. Também diferenciada, porque ela foi uma protagonista de novos valores também. Muito corajosa, determinada nos seus princípios. Muito bem. Eu tenho a Angela Davis, que é uma feminista negra socialista, que vai lutar não só pela igualdade de gêneros, mas também pela igualdade social. Ela é socialista, pela igualdade racial, ela vai combater a discriminação contra os negros nos Estados Unidos, lide a questão do George Floyd ultimamente, quer dizer, até hoje, a grande potência do planeta não resolveu um simples problema de respeito humano. Nós temos a Malala, Gracinha da Malala, que saiu em defesa do direito de educação das meninas no Paquistão. Nós temos no Brasil a Maria da Penha, corajosa, ela vai lutar contra a violência doméstica. Em 2006, nós vamos ter a Lei Maria da Penha, em homenagem ao exemplo ao longo da sua vida contra a violência doméstica. E nós temos aqui as estudantes do ensino médio. Lá em São Paulo, há 3 anos atrás, as estudantes do ensino médio, as meninas do ensino médio, ocuparam corajosamente as escolas públicas de São Paulo para exigir a melhoria das condições de educação no estado de São Paulo, as condições da escola pública, do ensino público. Bom, a referência do movimento feminista, a raiz do movimento feminista, começa, de fato, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem como um dos seus motivos a crise agrária. A França foi castigada por uma prolongada seca. A seca quebrou a safra gerou desabastecimento. O desabastecimento gerou especulação de preço, inflação, fome e revolta. Não há trigo em Paris para fazer o pão. E no meio da fome do povo, a rainha Maria Antonieta teria dito, a frase não é dela, mas associaram a frase à rainha. Ora, se o povo não tem pão, que vai comer brioche. E a gente sabe que o brioche é um produto de padaria, mas é muito mais caro, é muito mais gostoso, não é um pão qualquer. Não tem trigo para fazer pão, muito menos para fazer brioche. Então existe uma tensão muito forte no contexto do processo revolucionário. Você tem, nesse momento, as mulheres de Paris desesperadas porque não tem trigo para fazer pão, a família passando fome. Nesse momento, 7.000 mulheres parisienses decidiram se organizar e promover uma marcha de Paris até Versalhes. Versalhes é o lugar onde está o palácio. É nesse palácio que está a rainha e o rei, a padeira e o padeiro. Então, vamos marchar até Versalhes para trazer o rei e a rainha. Muito bem, e é uma marcha vitoriosa.
Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit métro. Ordre de la commune. Vous devez, avec 2 délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi, pas ses geôliers. Silence! Taisez-vous! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route! Laissez passer le président de l'Assemblée nationale. Poussez-vous, place, place. Partez-vous. Pas plus de 4. Pourquoi il n'y a pas nous? On veut voir le roi, nous aussi. Et pas de pique. Par là. Ça suffit, Caromin. Tu calmes, empoisonner la porte. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien, Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous le promets. Vous aurez du pain. On Tuesday last, a crowd of women in a direct approach to the king and queen to help them feed their children marched to Versailles and forced the royal family to return with them to Paris. The Marquis de Lafayette, as commander of the new National Guard, had the duty of escort. The people hope that the presence of the king in their midst will help relieve their desperate situation. Waving loaves in the air on spikes, they jest that surely now they will have bread. When they had brought the baker himself, that is, the king, and the baker's wife and his little apprentice. Então é isso aí, pessoal. Viva a França! Viva as mulheres da França!
Muito bem, pessoal. Encerramos dessa forma as nossas considerações iniciais sobre a luta das mulheres pela igualdade de direitos. Na nossa próxima videoaula, vamos desenvolver novas considerações sobre esta mesma luta. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.